Olá, hoje a gente vai fazer uma análise bem a fundo da primeira grande pesquisa presidencial para 2026. E olha, eu já dei uma olhada geral nesses números. E o que mais me chamou a atenção não foi nem tanto quem está na frente, sabe? Mas o quão diferente o Brasil é. Dependendo de onde você pergunta, parece que a gente tem uns 5 países diferentes votando na mesma eleição. A grande questão que essa pesquisa parece colocar é: a direita brasileira ela consegue encontrar um nome só? Um nome para desafiar a base que parece tão sólida do Lula? Hoje a gente vai usar os números para tentar encontrar as pistas, viajando de estado em estado. É uma ótima maneira de colocar a questão, e a nossa fonte para essa análise é bem robusta. A gente está falando de uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data, e a escala aqui é impressionante. Foram 33.300 entrevistas. Nossa, 33 mil? Sim, para se ter uma ideia, a maioria das pesquisas nacionais trabalha com 2.000. E essa foi feita em todos os 27 estados entre os dias 5 e 16 de dezembro de 2025. Então é um retrato muito, muito recente do humor do eleitor. Certo. Então a missão é essa: decifrar esse mapa do poder real no Brasil. Vamos começar pelo cenário nacional, aquela foto de cima, antes da gente pegar a lupa e descer para as regiões. O que essa foto geral nos diz? Bom, essa foto geral tem uma figura central que, assim, não se move, o presidente Lula. Em todos os 3 cenários estimulados que a pesquisa testou, ele crava exatamente 35% das intenções de voto. 35 cravado nos 3. Exato. É uma estabilidade impressionante. E o que é fascinante aqui é que esse patamar, historicamente, é muito próximo do que se considera a base mais fiel do PT, sabe? Aquele voto que não abandona o partido. Isso pode indicar algo importante. Que ele já estaria no teto dele. Pode ser um sinal. Claro que é muito cedo, mas sugere que, neste momento, ele tem a base dele consolidada, mas talvez com uma certa dificuldade de expansão imediata. Ok, 35% pode ser esse teto histórico, mas a gente está falando de uma eleição que ainda vai acontecer. Não seria um erro subestimar a capacidade da máquina do governo de expandir essa base? Especialmente se a economia estiver bem, por exemplo? Ou esses 35% são, de fato, uma barreira mais difícil de quebrar? É um ótimo ponto. E essa é a grande dúvida, né? A máquina pública tem um peso que não dá para negar. Mas o que a pesquisa mostra hoje é que se o Lula está estável ali nos 35%, a verdadeira guerra, a disputa que define o jogo, é pelo segundo lugar. E é aí que as coisas ficam muito, muito interessantes. Basicamente, a gente tem um jogo antes do Tarcísio de Freitas e outro jogo depois dele. Certo. Então vamos ver essa dinâmica. Como fica o campo da oposição sem o nome dele na disputa? Sem o Tarcísio, a oposição fica totalmente pulverizada. No cenário, o Flávio Bolsonaro lidera esse campo com 17%, seguido pelo Ratinho Júnior, com 12%, e os outros governadores, Zema e Caiado, com 5% cada um. Vários nomes. Em outro, o Flávio sobe um pouco, vai para 20%, e o Eduardo Leite aparece com 7%. O ponto principal são muitos candidatos dividindo o mesmo bolo. Ou seja, um cenário perfeito para o Lula, com os adversários se canibalizando. E quando o Tarcísio entra? Aí a dinâmica muda completamente. O Lula continua com os seus 35%, mas o Tarcísio, ele entra no jogo já com 26%. Ele praticamente suga os votos que antes estavam espalhados entre os outros nomes e se consolida como o principal adversário. A distância, que era gigantesca, encurta drasticamente. Isso já mostra uma tendência de unificação em torno do nome dele. Mas tem um outro número que me chamou muita atenção em todos os cenários. O dos eleitores desmobilizados. Exato. Um percentual altíssimo, 18%, diz que não pretende votar. Se a gente soma isso com os 3 ou 4% de indecisos e os 3% de brancos e nulos, a gente está falando de quase 1/4 do eleitorado que está completamente fora do jogo. Esse é o verdadeiro fator imprevisível, não é? Sem dúvida nenhuma. É um contingente silencioso que pode sim decidir a eleição. E o que isso mostra no quadro geral é que a soma de todos os candidatos de oposição, mesmo divididos, fica ali em torno de 40% a 41%. Ou seja, numericamente, existe um eleitorado que é majoritariamente anti-PT. O desafio deles é encontrar o nome que consiga representar e unificar essa maioria. Ok. Então o Nordeste é um território quase garantido para o Lula. Isso significa que a oposição precisa compensar essa desvantagem. E muito. Em outro lugar, onde a pesquisa aponta que essa briga acontece de verdade? É aí que o Centro-Oeste entra no mapa como talvez a região mais imprevisível de todas. É um verdadeiro campo de batalha. Nos cenários sem o Tarcísio, a gente vê um triplo empate técnico na liderança.
O Lula tem 25%, mas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, mostra uma força local imensa, com 22% a 23%. Uau! E o Flávio Bolsonaro fica logo atrás, com 17% a 20%. O que já é interessante, porque a força local de um governador está batendo de frente com a força nacional do Lula e do bolsonarismo. Perfeitamente. Mas o jogo vira de novo quando o Tarcísio é incluído. Ele assume a liderança no Centro-Oeste com 30% contra 29% do Lula. É um empate técnico, mas simbolicamente é muito forte. Espera aí, isso é enorme. Porque não é só sobre liderar, é sobre quem ele está superando. Ele está passando na frente do Caiado, que é o governador da região e extremamente popular por lá. Isso mostra que o apelo do Tarcísio pode transcender a força dos caciques regionais, o que é um fator novo no jogo. Exatamente. Sugere que ele consegue nacionalizar o debate de uma forma que os outros, por enquanto, não conseguem. E essa mesma história se repete, de forma ainda mais clara, no maior colégio eleitoral do país, o Sudeste. Onde a eleição é historicamente decidida. Como está o mapa por lá? No Sudeste, o Lula lidera no cenário sem o Tarcísio, com 30%. É um bom número, mas longe da hegemonia do Nordeste. O Flávio Bolsonaro fica na casa dos 18% a 20%. Mas, de novo, a entrada do Tarcísio muda tudo. Ele não só lidera, como abre uma vantagem considerável. 35% para ele contra 28% para o Lula. Isso é uma virada de 7 pontos percentuais. Em um território-chave como o Sudeste, isso tem potencial para definir o resultado nacional. Define, se um candidato da oposição consegue ser tão competitivo no Sudeste, ele entra no segundo turno com uma força tremenda. E esse padrão de um eleitorado mais à direita se consolida de vez quando a gente olha para a região sul. Que já tem essa fama, né, de ser um reduto mais conservador. Os números confirmam. Totalmente. No primeiro cenário, quem lidera no sul não é nem o Lula, nem o Bolsonaro. É o governador local, Ratinho Júnior, com 29%, à frente dos 24% do Lula. Ah, interessante. É o poder do voto regional falando mais alto. Mas, quando Tarcísio entra, a liderança da direita se consolida no nome de projeção nacional, ele lidera de forma robusta com 35% contra 28% de Lula. O padrão é muito claro. Faltou uma região, o Norte. Geralmente ela fica meio esquecida nas análises, mas é um território imenso e complexo. O que os números dizem de lá? O Norte é fascinante porque ele é um microcosmos do Brasil. Ele não tem a hegemonia petista do Nordeste, nem o viés conservador consolidado do Sul. Por isso, ele se torna um termômetro. Os desempenhos do Lula, do Flávio Bolsonaro e do Tarcísio por lá são muito parecidos com as médias nacionais deles. Então, ser médio no Norte, na verdade, é um bom sinal. É um ótimo sinal. Significa que o candidato que consegue crescer no Norte está demonstrando uma capacidade de dialogar com o Brasil médio que não está nos extremos ideológicos. É um sinal poderoso de viabilidade nacional. Mostra que a mensagem daquele candidato não é só regional, mas consegue atravessar as diferentes realidades do país. Ok, a gente viu as regiões, mas a pesquisa nos permite colocar uma lupa ainda mais potente nisso, certo? Vamos para o nível dos estados, onde cada candidato é de fato rei no seu próprio quintal. É aí que a gente vê os redutos eleitorais de forma cristalina. O melhor desempenho do Lula em todo o Brasil, por exemplo, é no Piauí. Lá, no cenário com Tarcísio, ele alcança inacreditáveis 59% das intenções de voto. É um patamar muito acima da sua já alta média nordestina. E do lado da oposição, onde estão esses picos? O Flávio Bolsonaro tem seus melhores desempenhos na região norte, como a gente já mencionou. Ele chega a 33% em 13 estados: Acre, Rondônia e Roraima. Já o Tarcísio de Freitas tem seu melhor desempenho individual em Santa Catarina, onde ele alcança 38%. E aqui tem um ponto que me parece muito significativo. Santa Catarina é amplamente considerado o estado mais bolsonarista do país. No entanto, quem tem o melhor desempenho lá é um aliado, o Tarcísio, e não o filho do ex-presidente. Isso diz muito sobre a percepção de liderança nesse campo político, não? Diz tudo. E esse pode ser o insight mais importante da pesquisa para a direita em 2026. Sugere que a base bolsonarista talvez esteja evoluindo. Eles não querem apenas um herdeiro ideológico. Eles podem estar buscando um perfil de gestor ou de executor que represente suas ideias. A força do Tarcísio ali não é um repúdio ao bolsonarismo, mas talvez uma preferência pelo bolsonarismo que entrega resultados, o que é um recado direto para todos os outros pré-candidatos. É uma ótima leitura. E isso me leva a outro ponto. A força dos governadores nos seus próprios estados.
A pesquisa detalha isso, né? Detalhe, os números são impressionantes. É o poder do voto local em ação. O Ratinho Júnior, que tem 12% nacionalmente, salta para 40% no seu estado, Paraná. O Ronaldo Caiado, que tem 5% no cenário nacional, explode para 42% em Goiás. É uma força avassaladora em casa. E os outros, Zema e Leite? O padrão se repete. O Romeu Zema alcança 23% em Minas Gerais. O Eduardo Leite marca 25% no Rio Grande do Sul. O que isso nos mostra é que existe uma tensão constante entre a política local e a nacional. Esses governadores são gigantes nos seus estados, mas o grande desafio para eles é conseguir traduzir essa força regional para uma narrativa que faça sentido para o resto do Brasil. Por enquanto, a pesquisa mostra que eles ainda não conseguiram fazer essa transição. A pesquisa também menciona outros nomes com percentuais menores, como Aldo Rebelo e Renan Santos, só para mostrar a dispersão. Sim, eles marcam 1 ou 2%, às vezes 3% em estados específicos, o que só reforça a imagem de um cenário fragmentado, onde mesmo candidaturas com pouca expressão nacional conseguem encontrar pequenos nichos de apoio. Ok, então para a gente fechar a conta, depois de viajar por todos esses números e mapas, o que tudo isso significa na prática? A mensagem principal é que a eleição de 2026 será definida pela capacidade de um candidato fazer duas coisas. Primeiro, consolidar seus redutos, ser imbatível em casa. E segundo, e mais importante, conseguir expandir para além deles. Não adianta ser forte só no Nordeste ou só no Sul. O mapa continua muito fragmentado. E o desafio da oposição, voltando à nossa pergunta inicial, é justamente encontrar essa figura que consiga costurar esses diferentes Brasis. Exatamente. O nome que conseguir unificar o voto conservador do Sul com o voto do agronegócio no Centro-Oeste e, ao mesmo tempo, ser competitivo no Sudeste, se torna um candidato com chances reais de vitória. O jogo é transformar força regional em um projeto nacional, e essa pesquisa nos dá as primeiras pistas de quem tem mais potencial para fazer isso. Perfeito. Para finalizar, vamos deixar uma reflexão para quem nos ouve, um último pensamento para amadurecer. 8% de eleitores que declaram ativamente não ter intenção de votar. Enquanto a análise se concentra em quem está na frente, talvez a pergunta mais decisiva para 2026 seja outra. Que candidato ou que tipo de projeto político terá a capacidade não apenas de conquistar os votos que já existem, mas de reengajar essa parcela tão grande e aparentemente desconectada da população? A resposta a essa pergunta pode muito bem definir o futuro do país.